Olá, amigos, olá, amigas. Estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. Bom, nós começamos sempre o nosso Economia e Desenvolvimento com o momento empresarial. Tem aqui conversando sobre contabilidade e outros momentos também, momento empresarial, que trata de assuntos e questões ligadas às empresas, à economia de um modo geral. E hoje está aqui comigo o Juliano D'Agostin. E neste momento empresarial, oi Juliano, bom dia, obrigado pela tua presença, que nós estamos gravando aqui de manhã. É um prazer. Tem um telespectador que é o Fernando Ribas, que seguidamente manda informações para cá e manda questões para os nossos debatedores, aqui para os nossos comentaristas. E o Fernando pergunta o seguinte: eu tenho um empregado que vem faltando frequentemente ao trabalho e agora não quer mais cumprir as ordens, as orientações da empresa. E ele pergunta, vale a pena aplicar a justa causa e posso fazer isso imediatamente? E aí? Então, Silvio Lopes, Fernando Ribas, é um prazer sempre falar aqui no programa. A gente está falando, então, Fernando está trazendo para o programa duas situações, que é a da desídia, onde o funcionário ele não atua de forma diligente no cumprimento das obrigações contratuais. E de outra forma, quando ele coloca que o funcionário não vem cumprindo com as ordens da empresa, nesse momento ele está sendo insubordinado. Insubordinado porque ele descumpre a cláusula de subordinação que é devida pelo empregado ao empregador no momento em que ele firma o contrato de emprego com essa empresa. Muito bem. A justa causa, ela elimina das verbas rescisórias a obrigação de o empresário pagar a multa de 40% do FGTS, bem como o aviso prévio, e também retira do empregado o direito à percepção do seguro-desemprego. Por quê? Assim como em todo contrato, no contrato de trabalho, quem dá causa para o seu término recebe uma pena em razão disso. Então, vale a pena em dois aspectos. Um é o financeiro, que é o que a gente acabou de abordar, onde elimina substancialmente parte das verbas rescisórias devidas, se a rescisão fosse sem justa causa. Um outro aspecto importante para a empresa é o aspecto disciplinar coletivo, na medida em que, quando eu aplico uma justa causa, eu informo para os demais colaboradores que, em não havendo o cumprimento do contrato de trabalho do modo em que o empresário quer, há consequências em razão disso. Quando que, não aplicando a justa causa, não aplicando o procedimento disciplinar empresarial dentro da rotina, o RH, ele perde a confiança e perde também o respeito, muitas vezes, ao gerente, às ordens empresariais. Talvez seja isso que tenha acontecido. Tu veja que no início ele faltava e agora não está cumprindo com as ordens. Então, se ele pode aplicar imediatamente, a resposta é não. Se ele não tem uma rotina disciplinar empresarial, essas duas faltas não podem ser penalizadas com a justa causa imediatamente. Ela tem que obedecer um processo todo, não é isso? Justamente. Então, existe um procedimento disciplinar empresarial aonde toda falta merece uma resposta imediata, única e proporcional. E o que significa isso? Significa que o empresário, antes de demiti-lo por justa causa, que é o quê? A justa causa é o significado de que não há mais condições de continuidade do contrato, por falta de cumprimento das regras contratuais. Agora, antes disso, há a advertência. E entre a advertência e a justa causa, há a suspensão do contrato. Então, tu deves obedecer à gradação da pena, que significa, tu começa com uma pena leve, que é um aviso de o que a empresa espera desse empregado. Num segundo momento, tu suspende esse contrato sem a percepção de salário por parte do empregado, de 3 a 30 dias. E, em reiterando esse descumprimento contratual, que no caso é a insubordinação e a desídia, aí, chega um momento em que a justa causa é a única condição de um empregador poder fazer com que aquele cargo seja ocupado por alguém de forma ótima, por alguém que seja diligente e subordinado. Comprometido com os objetivos da empresa. Exatamente.
Então, o que a gente diz quando fala que toda falta merece uma resposta única, proporcional e imediata? Significa que, no momento em que eu aplico uma advertência, uma suspensão e, ao final, uma justa causa, isso deve ser imediatamente, porque, caso contrário, a pena é perdoada tacitamente. É o que a Justiça do Trabalho vem... É o entendimento da Justiça do Trabalho. É o entendimento da Justiça do Trabalho. Então, a pena deve ser imediata. Cometeu a pena, aplica no mesmo dia. Cometeu ao final do expediente, vem no dia seguinte, a primeira coisa, aplica a pena. Então, além de ser imediata, tem que ser única. Ou seja, para cada falta deve ser aplicada uma pena e não duas. Então, tu não podes aplicar uma advertência e uma justa causa, ou uma advertência e uma suspensão. Tu deves aplicar uma pena para cada falta. E essas espécies de faltas, elas são faltas menores, ao contrário da agressão física, por exemplo, que é uma falta aonde tu podes aplicar a justa causa imediatamente, numa falta de agressão, porque aquela ação ela é tão grave que ela impede a continuidade do contrato. Então, o que é importante o Fernando saber é que ele precisa aplicar esse procedimento disciplinar na rotina. Ou seja, toda falta de um funcionário deve ser retribuída com advertência. Quando um funcionário não obedece a uma ordem, estou fazendo algo e não vou mudar o meu serviço porque o patrão está pedindo. Não. Se o resultado do teu trabalho gerou uma falta de produtividade por deliberação do empresário, isso é a resposta que o empresário vai ter a partir da sua ordem. Ele que coordena a mão de obra dele, os meios de produção. Então, o que o empresário faz? Ele adverte que ele deve cumprir a ordem sob pena de suspensão e justa causa. Continuou desobedecendo a ordem, ele suspende o contrato por até 30 dias sem pagamento de salário. Continuou a desobedecer, bom, aplica a justa causa, rescinde o contrato, sem pagamento de multa, aviso prévio e sem percepção de seguro-desemprego. Então, esses são os aspectos que a gente pode apresentar para o Fernando, para que ele possa ter um domínio do recurso humano que ele tem, para que ele seja ótimo, que é o que a gente precisa na empresa brasileira, é de otimização, de que essa mão de obra, de que essa produção, essa atividade seja exercida da melhor forma possível. Então, a gente coloca que isso, a justa causa, ela não é obrigatório que um advogado assine ou fiscalize. No entanto, é muito difícil o empresário aplicar uma justa causa sem o auxílio de um advogado, porque ele vai analisar os critérios de proporcionalidade. Até para se precaver do ponto de vista jurídico, né? Até para se precaver de ponto de vista jurídico, porque, por exemplo, há situações de possibilidades de justa causa, como condenação criminal, como incontinência de conduta, que são causas muito complexas e muito difíceis de acontecer, e que o significado da palavra é um significado jurídico próprio, ele possui. Ele não é um significado de uso comum. Então, o que pode o Fernando fazer é passar a advertir esse funcionário cada vez que falta, a cada vez que não cumpre uma ordem. Perfeito. E buscar um advogado para que possa implementar essa justa causa de uma forma segura. Ficar amparado juridicamente. Aliás, isso aí não vale a pena para o Fernando, mas para todo empresário que esteja enfrentando essa situação. São situações que não são muito raros, né? São comuns até no ambiente que nós vivemos. Juliano, obrigado pela tua presença aqui, pelos esclarecimentos, e tenho certeza que esses esclarecimentos serviram aí para muitas pessoas, para muitas empresas. Até a próxima. Até a próxima, Silvio. Obrigado.